Aqui é Alan Viana novamente, Visão Botafoguense. Hoje com um grande botafoguense, o jornalista Valdir Luiz, referência tanto no jornalismo quanto no amor pelo Botafogo. Ele vai falar um pouquinho sobre carreira, sobre vida. E, primeiramente, boa tarde, muito obrigado por me receber novamente, né? Tivemos um problema técnico na primeira vez, estamos gravando de novo. Obrigado pela paciência. E como começa a sua história com amor pelo Botafogo, Valdir? Primeiramente, boa tarde, é um prazer recebê-lo. Eu estou sempre pronto para ajudar aqueles que estão começando, porque eu fui ajudado no início, eu acho que o mínimo que eu posso fazer é ajudar aqueles que estão começando. Obrigado. E falar de uma coisa que me agrada, que é de rádio, e principalmente falar de uma das minhas paixões, que é o Botafogo. Então, olha, eu comecei a minha carreira em 1978 como estagiário da Rádio Nacional. Eu venho de uma família de radialistas, meu pai era comunicador, meu tio também, e meu pai tinha uma amizade muito grande com o José Carlos Araújo, esse fenômeno do rádio, que é uma pessoa extraordinária, uma referência como ser humano, como profissional, uma pessoa fantástica. E ele me abriu as portas como estagiário aqui na Rádio Nacional. Aí, quando terminou o meu estágio, ele me indicou para a Rádio Mauá, e eu comecei a minha carreira como profissional, realmente, a ganhar dinheiro na Rádio Mauá. E fui cobrir o Botafogo. Eu era solteiro, morava no Mé, ninguém queria cobrir o Botafogo. A Rádio Mauá montou uma equipe de nomes de pessoas como o falecido Jorge Nunes, J. Santiago e outros mais. Alguns continuaram na carreira, outros pararam no meio do caminho, mas era uma equipe muito boa. E eu fui cobrir o Botafogo, que era meu sonho, e ia para Marechal Hermes todo dia, tinha tempo, ficava lá, fiz amizade com aquele time todo de 78, que tinha Manfrini, Gil, falecido Mário Sérgio, Perivaldo, Mendonça, René, Osmar, aquele time fantástico do Botafogo. E fiquei na Rádio Mauá. Em 80, a Rádio Capital formou uma equipe, e eu fui convidado para cobrir o Botafogo pela Rádio Capital, equipe que tinha Gerson e outros grandes nomes do rádio. E depois da Rádio Capital, eu fui para a Rádio Bandeirantes, com Orlando Batista, Rádio Bandeirantes, Rádio América também. E em 85 eu vim para cá. Estou até hoje aqui, são 37 anos, claro, com pequenas interrupções, porque por ser uma empresa pública, você pode pedir licença sem vencimento e se afastar. Eu me afastei 3 vezes, para ser assessor de imprensa do Botafogo num bom período e depois supervisor do Botafogo. Mas de 2003 para cá não me afastei mais. Eu estou direto, era repórter, e a partir de 2005 eu virei o comentarista principal da rádio. E como que começa a sua paixão pelo Botafogo, né? A minha paixão vem de família, porque o meu pai, meu falecido pai, era Botafogo doente e tinha 2 ídolos na vida, Nilton Santos e Garrincha. E eu, com 10 anos, menos até 8 anos, eu ia ao Maracanã, eu me estou na memória viva, aquela final de 57, 62, eu já estava grandinho, com 10 anos. Há 11 anos, eu vi aquele final de 62, Botafogo e Flamengo. O Botafogo jogou de manga comprida, um calor danado, 15 de dezembro de 1962, foi o último grande jogo do Garrincha com a camisa do Botafogo. E eu tinha os primos, alguns até já faleceram com idade mais avançada que eu, já tinham carro, e eram botafoguenses também, nós íamos juntos com a bandeira, com meu pai. Então, o meu pai não perdia um jogo do Botafogo, não perdia um jogo, e me levava. Depois o meu irmão, que é 5 anos mais novo que eu, também passou aí. As minhas filhas são Botafogo, as minhas sobrinhas são Botafogo. Eu tenho uma netinha de 5 anos que já veste a camisa do Botafogo, fala que é Botafogo, mesmo com o pai dela sendo Flamengo, ela fala, sou Botafogo que nem o meu avô. Então, essa paixão do Botafogo vem de pai para filho, e as minhas filhas herdaram, e a minha netinha já está herdando. E assim, uma coisa muito interessante é que você viveu 3 eras do Botafogo. A de ouro, a da seca e a da SAF, né? Então são 3 eras totalmente diferentes. Eu peguei uma época, quando eu comecei a ir a estádio sozinho, eu já comecei, era aquela época que eu estava já com meus 16 anos, aquele time de Manga, Moreira, Zé Carlos, Ondas e Valteci, Carlos Roberto e Gerson, Rogério Roberto, Jair e Paulo César. Mas quando eu era menino, eu peguei aquela geração de Manga, Joel, Zé Maria, Nilton Santos e Rildo, Ayrton e Didi, Garrincha, Amarildo, Quarentinho e Zagallo. Então eu peguei, a década de 60 foi uma década maravilhosa para o Botafogo.
E eu me lembro muito bem que é a época da Jovem Guarda, que eu curto muito até hoje, Botafogo ganhando tudo. Então eu peguei aquela época. Depois, como repórter, peguei uma época muito ruim do Botafogo. Aquele pessoal cantava parabéns para você. Todo ano eu dizia, no final do ano, pô, dizia, ó, Botafogo esse ano vai ser campeão. E acabou em 89, quebrando essa escrita, esse sonho que eu tinha de 21 anos. Eu agradeço muito a algumas pessoas que Deus os coloca em bom lugar, do Alcei Camargo, Luiz Mendes, Loureiro Neto, que me deram a condição de fazer aquela final do Botafogo, cobri o Botafogo naquele período todo, e na final me emocionei, eles me apoiaram, quando eu conseguia falar, eu chorei muito no final do jogo de emoção, eu era muito amigo do Valdir Espinosa, que eu trouxe para morar no condomínio ao lado que eu morava, a gente ficou amigo de família, até hoje a minha família é amiga da família dele, ele infelizmente já nos deixou de maneira abrupta, assim, em fevereiro de 2020, o cara que marcou muito no Botafogo. Então, olha, 93, 95 foi emoção, mas no 89 foi uma emoção maior. Nem quando as minhas filhas nasceram, foi tanta emoção que eu já sabia o sexo. Sim. Então, claro que é emocionante você ser pai, você também é pai também, Lógico. é uma emoção grande, depois eu sou avô, uma emoção muito grande também, mas aquele título de 89 foi a maior emoção que eu tive na minha vida de futebol, porque eu sou uma pessoa que eu só gosto do Botafogo, eu não gosto de seleção. Seleção para mim é trabalho, não tem paixão. Eu estava lá nos 7-1, um pouco me incomodei, fui jantar depois do jogo, tomar aquele 7-1 só me incomodariam em uma instância. Se o Jefferson tivesse no gol, então, teria ficado triste. Então eu nunca. Olha, eu não consigo, eu não sou demagogo, eu não consigo me emocionar com seleção. Não consigo. Não consigo. O Brasil pode ganhar, eu fico sentado. 94 eu estava trabalhando, 98 eu estava no Botafogo, estava licenciado da rádio, vi a final que perdeu para a França de 3-0. Não me toca, não me toca. Seleção não me toca. Não me arrepio, não me emociona, meus olhos não ficam marejados de lágrimas. Ficam sim quando o Botafogo ganha um jogo difícil lá no Engenhão, quando toca o hino. Engenhão não, estádio Newton Santos. Quando as pessoas cantam o hino, é um negócio emocionante. O ano passado eu me emocionei muito naquele jogo contra o Operário, que foi o jogo que nos trouxe de volta para a Série A. Então o Botafogo é minha paixão. Sou profissional, sei fazer a diferença quando eu estou comentando e quando eu estou assistindo. Então, isso que eu ia te perguntar agora. Hoje em dia você tem um preconceito muito grande em o jornalista, o comentarista chegar e falar assim, olha, eu sou Botafogo, eu sou América Mineiro, Flamengo, Vasco. Essa paixão, ela não pode ser driblada. Mas vou te falar uma coisa. O maior repórter que eu conheci no rádio, eu trabalhei com grandes repórteres, o Arnaldo Castro, Yata Anderson, Denis Menezes, o Washington Rodrigues, Loureiro Neto, Sidney Amaral, só monstros que eu trabalhei. Uma geração que só tinha fé. Mas o maior repórter que eu vi, não tive o privilégio de trabalhar com ele, mas tenho uma amizade com ele até hoje, que é Kleber Leite. E na época, quando eu entrei, eu tomei muita pancada porque eu assumia, eu vibrava com o gol do Botafogo. E o Kleber falou uma frase para mim: nunca esconda o time que você torce. Eu sou Flamengo, você é Botafogo, assuma. Mas nunca distorça. Não deixe de dar uma notícia e não distorça. Foi pênalti, não foi falta, não foi falta. E eu aprendi isso como lição de vida. Eu não distorço, mas eu torço pelo Botafogo. Ó, eu domingo agora, estou fazendo uma gravação, hoje é quinta-feira. Domingo tem Botafogo e América Mineiro. Eu vou ao jogo, vou como torcedor. Depois eu vou comentar o jogo do Vasco na rádio e vou fazer o programa na TV Brasil. Quando eu estou comentando, eu sou uma pessoa. Eu fico ali atento ao jogo. Claro que vibro quando o Botafogo faz gol, mas quando abre, acende aquela luz vermelha, eu sou uma outra pessoa. Eu na Band, eu era diferente, porque lá era o programa tinha uma característica diferente. Eu era o representante do Botafogo ali. Era para ser clubista. Ali, a filosofia do programa, uma boa ideia até do Edilson Silva, que depois ele mudou de ideia, deu com os burros na água, acabou saindo. Se ele continuasse com aquela ideia, mas ele quis mudar o direito que ele tem, durante 4 anos, foi sucesso o programa, que chegou a bater quase no Globo Esporte, que é um programa de anos, né? Gigante, de uma emissora que tem as minhas restrições, mas é um programa gigante, o Globo Esporte. Não é um programa, é a emissora que eu tenho restrição pela conduta dela. Então, o que acontece? Ali eu era diferente. Ali eu era diferente. Ali eu era o cara para defender o Botafogo. Errado ou certo, eu brigava.
E os seus embates com o Ronaldo eram fantásticos. O Ronaldo, acho que era uma atração à parte. O Ronaldo é um amigo de longa data, trabalhamos juntos aqui na Rádio Nacional. Por pouco eu fui trabalhar na Tupi antes de vir para cá, levado por ele. É um amigo até hoje. Mas a gente brigava, acabava ali porque a gente ria. Quando ia no camarim trocar a camisa e depois saia para almoçar, a gente ria pra caramba. Ali era uma coisa, havia um respeito sempre. Mas a gente... o próprio Edilson atiçava a briga, porque a briga que dava embora. A briga no bom sentido, sem ofensa, sem... Não, era bem legal, era divertido então, de se ver. Eu não aceitava qualquer brincadeira com o Botafogo. Eu sacaneava o Flamengo, sacaneava o Vasco. O Vasco nem tanto que é co-irmão, mas o Flamengo e o Fluminense. E os caras ficavam irritados, o Rogério, depois o Nélio. O Roberto não gostava de sacanear o Vasco, até pelo carinho que eu tenho pelo Roberto. E o Vasco, sabe, o Vasco é nosso parceiro, mas quando a gente tinha que dar uma pancadinha. É lógico. Mas Minha esposa é Vasco, né? É diferente, o programa lá era diferente. Então, você podia assumir. Hoje, muita gente assume o clube. Eu acho, me desculpe, uma babaquice o cara falar, eu não tenho clube, eu só estou pela seleção. Mentira! Mentira. E o cara tem jornalista que fala que é Real Madrid. É mentira, gente, mentira. Mentira, eu acho uma babaquice que não tem tamanho. O cara tem que ser profissional. Olha, uma referência no jornalismo, não sou um grande amigo dele, mas respeito ele, tenho um contato muito formal com ele, sempre me trata com muita educação quando eu encontro, que é o Galvão Bueno, que é uma referência do jornalismo, e ele nunca escondeu que é Flamengo. E aí, qual o problema? Vai tirar a credibilidade dele? O maior comentarista que teve no Brasil, chamava-se João Saldanha, era Botafogo. O Washington Rodrigues, que eu sou fã de carteirinha, meu amigo, meu irmão, aprendo muito com ele, aprendi muito com ele. O Washington é Flamengo e tem uma credibilidade total. Então eu acho que o cara que fala que não tem clube, cuidado, hein? Não tem credibilidade. Você tem que ser o Washington, uma pessoa... Quando tem que bater no Flamengo, ele bate, porque ele é um cara limpo, um cara reto, um cara de caráter, e um cara que é Flamengo. Mas ele elogia o Botafogo, elogia o Fluminense, elogia o Vasco, elogia o Palmeiras. Ele é um cara correto. Tem que ser sincero. Você tem que ser sincero, você tem que respeitar o teu ouvinte, o teu telespectador. Lá na Band, eu aqui sou diferente do programa da TV Brasil. Eu analiso, porque é um programa leve, mas não é um programa de vestir camisa. Lá não. Lá você leva o sucesso do programa é que era um programa que cada um defendia o seu clube. Ali, é como se fosse um personagem. Cada um defendia o seu clube. Sim, entendeu? Às vezes a gente até passava um pouco do limite, mas as apostas, as pessoas gostavam. E era uma coisa tão saudável que eu vou falar uma coisa para você. Cansei de no Maracanã, torcedor do Flamengo vir tirar foto comigo, torcedor do Fluminense, e a São Januário sempre fui super bem recebido. No Botafogo nem se fala que eu tenho carinho da torcida do Botafogo. Mas sabe por quê? Porque eu brincava, mas não desrespeitava. E o desrespeito é que magoa. Você não brinca com a instituição. Você fala que o time está ruim, que o fulano não joga nada, mas respeita a instituição. É um debate muito, muito corriqueiro. Hoje é debate de grandeza. Eu sou de formação em história e eu sempre falo, o Império Romano, ele continua sendo o maior da história. Ele só não existe mais. As pessoas falam muito de grandeza, e não dá para diminuir grandeza. Não, grandeza não. Olha, grandeza não se mede. Grandeza não se mede. O Botafogo é muito grande. Não estou falando que os outros não sejam, mas o Botafogo é gigante. Eu, em 2019 eu tirei férias. Normalmente eu tiro férias em dezembro, depois do campeonato. Mas em 2019, minha mulher queria fazer uma viagem para a Europa, e você viajar em dezembro para a Europa é muito ruim. Eu nos preparamos, inverno, né? Em todos os sentidos, financeiramente, tudo para ir para a Europa. Fiquei 20 dias na Europa, fui a 4 países. Fui a França, fui a Itália, fui a Grécia e fui a Alemanha. Que é o período de verão para você. E eu tenho várias camisas do Botafogo, de concentração, de treino, de jogo, e eu levei uma série de camisas do Botafogo. E as pessoas... Botafogo, Garrincha, eu entrei no táxi, os caras viram que é Botafogo, e você chega no Museu do Roma, você sabe que as camisas que estão penduradas lá no Museu do Roma? A 7 do Garrincha e a 10 do Pelé. Sabe o jogo que passa lá no telão? Botafogo e Santos de 1963. Então, o Botafogo é muito grande. Então, o Botafogo passou momentos difíceis, mas o Botafogo é uma torcida, eu vejo pela minha família. Eu tenho uma filha, que eu tenho 2 filhas,
duas são botafoguenses, as duas são botafoguenses, só que a que mora comigo, a solteira, é mais radical, é botafoguense mesmo. Mais jihadista. Ela foi designer do Botafogo, ela saiu do Botafogo porque ela quis, que ela passou no concurso para designer da UFRJ, o salário muito melhor, ela saiu, mas ela continua ajudando lá, ela vai a tudo que é jogo. Ela não estava ganhando, não quis ir nos últimos jogos. Já domingo ela vai, porque o Botafogo ganhou. A minha outra filha não, cara, tem 2 filhas, então tem um marido, então não vai. É pouco, às vezes quando eu vai eu levo todo mundo. Mas quer dizer, o torcedor do Botafogo, na época de 80, que o Botafogo não ganhava título, o Botafogo enchia todo o jogo. E agora com a SAF, que eu sou a favor, quero deixar bem claro que eu sou a favor, inclusive eu votei 2 vezes, votei que na época eu era conselheiro na gestão do Nelson, eu fui conselheiro na gestão do Carlos Eduardo Pereira, meu querido amigo, e do Nelson Mufarrege. E na gestão do Nelson, no dia 12 de dezembro, eu votei no conselho a favor da SAP. E na Assembleia Geral, que foi no dia 28 de dezembro, eu também votei a favor da SAP. Então, eu sou a favor da SAP. Eu sou contra ao treinador, porque eu acho que ele não conhece o futebol brasileiro e o americano deu poderes demais a ele, tirou todos os brasileiros e ele não conhece o futebol brasileiro. O meu questionamento é campo e bola. Eu acho que a SAF veio para ficar e para ajudar o Botafogo e outros clubes. Eu só acho que nós gastamos, quando eu digo nós, é o Botafogo. 130 milhões errado. Jogou muito dinheiro no ralo e os jogadores inexpressivos. Parece que quis mostrar poderio financeiro, né? Eu posso. E contratou errado e deu poder demais para esse treinador, que é um treinador que não conhece o futebol brasileiro e não conhece os adversários do Botafogo e não conhece o Botafogo. E fez uma coisa que eu considero absurda. Ele limpou a área, ele mandou todo mundo embora. Mandou o Flávio Tênis, botou o Lúcio Flávio lá para dirigir o time B. E ele tinha que ter pelo menos 2 pessoas. Olha aqui, ó, o time é assim, fulano é assim, fulano é assim. Pô, mas eles, com a arrogância deles, o Jorge Jesus fez isso, deu certo. O Abel Ferreira está dando certo, foi eliminado em 2 Copas, mas pode ganhar o Campeonato Brasileiro. E foi muito campeão recentemente. Foi muito campeão, mas esse aí ganhou o quê? O Botafogo fez uma boa partida agora domingo. Eu espero que contra o América faça, que em casa o Botafogo está tendo um aproveitamento horroroso. Eu já tenho informação que me deixou até mais animado, que o ano que vem nós vamos ter um time melhor, com mais jogadores que atuam no Brasil. E não a mulambada que veio da Grécia, que veio de times pequenos de Portugal. Então, tirando o Patrick de Paula, o Cuesta, e agora o menino Eduardo, que é muito bom jogador. Mas falam muito bem também do Gustavo Sauer. Eu tenho alguns colegas jornalistas que trabalham em Portugal que falam que ele era avisado para ir para o Porto. Os times grandes já o queriam. Eu quero ver mais. Quem me agradou nesse primeiro jogo foi esse Tiquinho Soares. Sim, me agradou muito, me agradou muito. Mas vamos esperar. Eu tenho conhecimento que o Botafogo está interessado no Pedro Raul, que foi do Botafogo, na época era diretor de comunicação. E saiu muito bem do Botafogo, né? Ele abriu mão de um dinheiro que tinha para receber. Uma pessoa do bem, eu tive com ele no jogo Botafogo-Goiás, fez altos elogios ao Botafogo, e artilheiro do campeonato. Eu lembro, falar até para a torcida assim, que eu vi propriamente, eu estava naquele Botafogo e Goiás, que o Botafogo perdeu de virada com 2 gols dele. Quando ele saiu, eu estava de frente para ele, eu falei, pô, cara, eu fiz esse sinal de, pô, fez 2 gols na gente, ele tem que trabalhar. Aí, mas, assim, super respeitoso, em nenhum momento quis afrontar a torcida. E outra coisa, ele não saiu pela porta dos fundos. Saiu pela porta da frente. Ele saiu pela porta da frente, porque ele foi vendido para o Japão. E na época, quem comandava o futebol, o Carlos Augusto Montenegro e o Rotenberg, não tinham condições, o Botafogo, de segurar uma proposta do Japão. Lógico. E ele estava com o salário atrasado e tudo. Agora é uma outra história. Dizem que pode vir também o Rodinei. Se o Botafogo tem que fazer um time com 130 milhões. Se tiver competência, você fazia time para brigar com o Flamengo, Palmeiras e Atlético. O Fluminense tem um elenco não tão caro e está aí incomodando. Agora, Valdir, deixa eu te fazer uma pergunta que, assim, eu sou um pouco supersticioso. Me incomoda ver um camisa 9 ser o centroavante do Botafogo. Eu gosto de ver o matador com a 7. Estava até debatendo com alguns amigos, porque eu vi Túlio Maravilha, eu vi Maurício. O único matador do Botafogo que eu vi sem a 7 foram o Louco Abreu, com a 13, e vi também o Simval com a 9. Simval, que é muito seu amigo. Meu amigo. Mas não vi outros. Eu tenho o costume da 7. Foi 7. Bebeto foi 7. Eu tenho a ideia da referência de ataque ser a 7 do Botafogo. Mas olha, você não viu, claro, mas muita gente que está nos assistindo viu. Roberto Miranda
Foi um baita do atacante número 9, foi inclusive da seleção brasileira campeão do mundo em 70. Está hoje com 74 anos, mas foi um baita atacante. Eu concordo com você, a suspensão. Mas, tudo bem, né? Eu acho que é viável. A 7, ela tem que ser hoje. A 7 do Botafogo é a 10 do Santos. Sim. Aliás, eu acho que ela já deveria ser imortalizada. Não, eu sou contra imortalizar a camisa. Eu acho que não. Eu acho que você deve premiar o grande jogador, o craque do time com ela, mas não imortalizar. Então eu vou deixar uma pedida já. Pedro Raul, se vier, pede a 7. Quero ver um matador no Botafogo camisa 7. E você sabe que ele deu uma declaração até bem pouco tempo, que tem uma tristeza de não ter jogado no Botafogo. Você sabe que o Romário teve um pé no Botafogo. Eu já ouvi essa história. Eu era supervisor, um pé no Botafogo, 2002. Faltou pouco, mas aí Fluminense na época era da Unimed, né? Unimed, um concorrente muito forte, até desleal em certos aspectos, e levou ele para o Fluminense, estava com o pé no Botafogo quando saiu do Vasco. Uma pena, tiraria um pouco da minha raiva do Romário, eu sou bem sincero. Cara do bem. Não como pessoa, que ele parece ter sido um cara muito humilde, mas eu tenho um pouco ele dessa. Machucou muito o Botafogo. Mas você nunca viu uma declaração contrária ao Botafogo, como também um jogador que usou a 7 e que, infelizmente, um dia eu conto essa história toda, eu contei no outro dia no Papo lá Alvinegro, o Renato, se o Botafogo ganhasse aquele campeonato de 92, tinha que dar uma estátua para ele. Era ele foi um monstro, ele é um jogador maravilhoso. Muita gente tem uma outra imagem do Renato. Eu tenho a imagem do desrespeito. Na época eu tinha 9 anos. Não foi nada disso. A história foi... Olha, uma mentira contada várias vezes vira uma verdade. Sim. E ali foi outra história. Estava o time inteiro do Botafogo naquele churrasco, me permita. Na época eu estava na rádio, tinha voltado para a rádio. Só tinham dois repórteres na casa do Renato. Eu e o meu amigo Marcos Tinoco, que na época era da Rádio Tupi, hoje é assessor de imprensa, tem um escritório de assessoria de imprensa. E estava todo tipo, toda exceção, mas tinha a grande maioria parecia que o jogo de domingo, se for uma segunda, teria sido um jogo de casado de solteiro. Estava todo mundo conversando. Quem visse aquela foto, esses caras decidiram ontem, porque ninguém é inimigo, são rivais de campo. Só que na hora que chegou a manchete, eu ainda avisei, cuidado, Renato. Eu fiz o programa de lá, botei o Renato ao vivo. Quando chegou a manchete, porque o Renato morava no condomínio em frente ao que eu morava. Então, o que acontece? Eu disse para ele, Renato, tu vai deixar a manchete entrar? Ele falou, o cara é meu amigo, o Paulo César. O cara botou. E aí, o time, a casa do Renato, você entra pelo lado, pela garagem, para ir para a churrasqueira, e entra pela frente. O time do Botafogo soltou pela frente, os caras da manchete não viram. E aí, o Renato pagou uma conta sozinho. E aí, isso aí ele vai ficar com esse carimbo a vida inteira. Mas eu vou defender ele sempre, porque ele não foi culpado. Ele lamentou muito a maneira como ele saiu do Botafogo. Ele tem até um sonho que dificilmente vai se realizar, já falou várias vezes para mim, que nós somos amigos pessoal, minha mulher é amiga da mulher dele, a gente sai de vez em quando para se encontrar. E ele frequenta muito Porcão, agora ele frequenta muito lá o Mocelim, que é uma churrascaria que tem ali na Barra, ali perto de onde eu moro, e ele também mora ali, e ele já falou que tinha um sonho de dirigir o Botafogo. Claro que, infelizmente, esse sonho não vai acontecer, porque a grande maioria da torcida não vai deixar ele ter paz, né? Ter paz. Eu, particularmente, até ouvir esse depoimento seu, tinha esse ranço dele. Eu tinha 9 anos. Eu só lembro do recorte dele na reportagem, para a torcida mais apaixonada. Teve jogadores que fizeram coisas piores dentro do Botafogo, que eu não vou citar em respeito, e a torcida pensa que são maravilhosos. E fizeram coisas piores internamente. É terrível. Agora, porque é um outro mundo. É um outro mundo. Hoje eu já vivi, porque eu, modéstia à parte, eu conheço todos os lados. Eu fui repórter, eu fui assessor de imprensa, eu fui supervisor. Hoje a gente não sabe 10% do que acontece lá dentro. Hoje é mais fechado. E nos últimos anos eu fui diretor de comunicação. Tinha um contato não tão direto, mas tinha também com os jogadores. Mas não tem nada que falar do grupo de 17, um grupo fantástico, que quase não levou à final de Libertadores. Jair Ventura, cara que eu amo de paixão, Antônio Lopes, esses caras são fantásticos. Mas tem muito jogador que a própria mídia pensa que os caras aprontaram, mas tem uns que ficam carimbados. E eu espero que a torcida tenha um pouco mais de... E o Renato nunca deu uma declaração contrária ao Botafogo. Sempre respeitou o Botafogo.
É uma coisa que eu queria te perguntar, voltando um pouquinho no tempo, já que a gente voltou em 92, fala-se muito desses 21 anos. Mas eu já li algumas coisas, já fiz algumas pesquisas, e existem alguns títulos pequenos naquele troféuzinho. Será que dá para acreditar que são 21 anos? Se teve título no meio? Teve. Mesmo pequeno? Teve 21 anos, o último de 68. Teve 68, nós tivemos em... Deixa eu me lembrar aqui. Tivemos alguns torneios fora do Brasil. Sim. Aqui no Brasil, realmente, não teve... Você teve um Taça Rio, perdeu... Então, mas não teve título expressivo, infelizmente não teve. Expressivo, né? Mas taça é taça. Quem passou na seca sem taça foi o Corinthians. Não, teve taça. Teve taça. Taça que... 21 anos é uma estigma que a gente não precisa. Infelizmente, as taças... Antigamente a Taça Guanabara era um campeonato à parte. Uhum. Depois juntaram Taça Guanabara e Taça Rio e virou o final do campeonato. O Botafogo teve Taça Guanabara, teve Taça Rio, mas não teve. 82 o Botafogo ganhou a Taça Rio. Sim. Ganhou a Taça Rio. Então, eu acho que já, como a gente tem essa ideia de esses turnos serem títulos, não tem 21 anos. Então não tem, mas conta, entendeu? Mas é só para... Principalmente o Jornal o Globo, que tem maldade contra algumas pessoas, e o Botafogo é por isso que eu não leio, e mando os botafoguenses tudo não ler o Jornal o Globo, porque eles estão contra o Botafogo, entendeu? E não vê a TV Globo e não lê o Jornal Globo, porque eles são contra o Botafogo. E contra outras pessoas também, em detrimento de outras. Então, o que acontece? Eles colocam muita coisa contra o Botafogo. Quer ver um absurdo? O São Paulo tem a mesma pontuação do Botafogo. Por que o São Paulo sonha com a Sul-Americana e o Botafogo briga para não cair? Porra, isso em história, eu lembro do Mark Bloch, que fala que a história é uma escolha do historiador. E o jornalista, ele faz um pouco desse papel. Ele escolhe quem ele quer e mas ele tem de outros. Principalmente quando é de editor. Até os repórteres não têm tanta culpa. O que acontece é o seguinte, eles metem na cabeça que só vende jornal com o Flamengo. Se esquece que em 81 o Jornal do Esporte vendeu demais quando o Botafogo eliminou o Flamengo. E em 89 tiveram que fazer mais edições depois no dia 22 de junho, que o 21 de junho o Botafogo foi campeão. E aquela vitória, se eu não me engano, em 97, 98, do time reserva do Botafogo contra o Flamengo. 26 de março de 97, hora assessor de imprensa, o 1-0 gol do Renato. Gol do Renato. Nem o Joel estava no banco. O Joel ficou comigo numa cabine de rádio assistindo o jogo. Quem comandou o time foi o Valim. Todo mundo era reserva. Eu tive aquele jornal emoldurado por um tempo. Então, a história do Botafogo tentam denegrir. O Botafogo e o Vasco, é uma equipe também que é muito espezinhada. Quando o Botafogo e o Vasco fazem uma final, eles não dão a mesma ênfase se for o Flamengo com o Vasco, com o Botafogo ou com o Fluminense. A ênfase eles não dão, a ênfase que o Botafogo merece. Se falou muito tempo da espanholização do futebol brasileiro. O senhor também viu dessa forma? Vi. Agora vai mudar, que vai ter a liga, porque se dependesse dessa empresa... Que administra o brasileiro? Infelizmente essa empresa aqui, a hora deles vai chegar, hein? A hora deles vai chegar. Aí o que acontece? A cota do Flamengo e do Corinthians está acima de tudo. O grande desequilíbrio se deu na mudança de cota. Se deu também, e o Botafogo teve um presidente que foi um dos responsáveis por acabar o Clube dos 13, o senhor Maurício Assunção, que foi nefasto ao Botafogo. O que acontece? Ele foi um dos que que fizeram um movimento para acabar o Clube dos 13. Aí ficou um disparate. Agora, vai vir um novo modelo, a partir de 2023, um novo modelo. E aí a adequação vai ser melhor. Porque o que era um absurdo, o que o Flamengo e o Corinthians recebiam, em detrimento de Vasco, de Palmeiras, de São Paulo, de Botafogo, de Fluminense, de Grêmio. Então agora a coisa mais... Porque eles queriam europeizar o campeonato, sabe? Achavam que só vendia se fosse dessa forma. E eles sentiram que a lua não é um queijo, que eles tomaram ferro agora, perderam o Libertadores, perderam Copa Sul-Americana, entendeu? Eles sentiram que a lua não é um queijo, porque eles são desleais em fazem campanha contra uns em detrimento de outros, então não fazem um jornalismo saudável, fazem um jornalismo voltado para beneficiar os clubes, criticar outros e covardia, eles fazem covardia. Eu posso falar porque não vou trabalhar mais mesmo, vou me aposentar em breve, pronto.
Então, uma coisa que eu queria que o senhor falasse no final manda o seu recado para toda a mídia independente botafoguense, para toda aquela pessoa que quer ser jornalista e ama o seu clube, seja o nosso Botafogo, seja qualquer outro clube. Manda um recado para essas pessoas para a gente finalizar, para o senhor se despedir. Aí o senhor pode ficar à vontade. Aliás, isso aqui é seu. Não, eu quero dizer o seguinte. Vocês que estão começando, procurem ter referência. Eu tenho referência até hoje na minha carreira. A minha referência foram o João Saldanha, o Washington Rodrigues, Zé Carlos Araújo, essas pessoas que até hoje brilham, Luiz Penido, uma pessoa maravilhosa também, o Heraldo Leite. Então eu vou dar um conselho para vocês. Primeiramente, ouçam rádio. Ouça a Rádio Nacional, ouve a Rádio Tupi, ouve a Rádio Globo, que é diferente. A Rádio Globo é diferente do Jornal Globo, são profissionais de alto nível, que fazem o futebol sério, sem querer vender jornal e atacar um clube em detrimento de outro. Não. Ouça a Rádio Nacional, porque você tem que ouvir. Então, eu vou dar alguns conselhos. Primeiro, quem quer trabalhar em jornalismo esportivo tem que gostar. Ouve rádio, vê televisão, os programas de esporte, e, acima de tudo, você também dá uma pesquisada na internet, que a gente não vai Eu estou dentro, até aí eu estou dentro. Tá. Outra coisa, se você tiver namorada, for casado, quando comecei a namorar a minha atual esposa, eu falei para ela o seguinte, olha, sábado e domingo, ela entendeu até hoje, por isso que estamos juntos. Meu dia de semana eu passei mais com ela, com as minhas netas, do que final de semana. Domingo agora, se eu chego na rádio 2 horas da tarde, saio depois, emendo televisão, chego em casa 10h30, 11 horas da noite. Então você tem que gostar, ter respaldo da família, da namorada, do pai, da mãe, ter respaldo. É uma profissão que você rala muito. Procure fazer contato, procure ser simpático, agradável, ser profissional. Não deixe levar emoção. Eu vou citar aqui 2 exemplos meus. Eu cobri Fluminense quando o Fluminense foi ter campeão, quando eu entrei aqui na Nacional em 85, fui cobrir o Fluminense. Até hoje, eu me dou com aquele pessoal todo. Tato, Leomir, Jandir, Paulinho, Paulo Vitor, Duílio. Sabe por quê? Porque eu fui profissional lá, respeitei eles, nunca criei uma crise e todo mundo sabia que era Botafogo. O dia que o Botafogo foi de 4-2 do Fluminense, no dia seguinte, sacanei. Pô, tomaram o carroça do meu time. E eu respeito eles a Delei, grande amigo. Depois fui cobrir o Flamengo e fiz grandes amizades no Flamengo. O único clube grande que eu não cobri, assim, cobri eventualmente, mas não cobri meses de todo dia no clube, foi o Vasco. Mas no Flamengo eu fiz um monte de amigos lá. Tanto o presidente era o Luiz Augusto, depois o Edmundo, era o Edmundo, depois, né? Primeiro o Luiz Augusto, depois o Edmundo Santos Silva, cara bacana, Márcio Braga. E o Carlinhos brincava comigo quando eu chegava lá dia de sexta-feira para jogar com o Botafogo domingo. Ele dizia, não deixa ele ver o coletivo, não, que ele vai ligar para lá para passar o time. Por quê? Eu respeitava as pessoas, me respeitava, todo mundo sabia que era Botafogo. Então você seja profissional, respeite todo mundo. Não tenha pressa de dar notícia. Dê a notícia com clareza. É melhor você, quem está te ouvindo, vai te ouvir. Não adianta você dar uma notícia, não. Procure, não se baseie somente em redes sociais, entre em contato, porque a tua credibilidade, a sua informação, basta na credibilidade. Quando meti na cabeça que eu ia ser repórter, eu falei, eu vou ser repórter. E eu foquei. Cheguei no Botafogo, já tinha umas pessoas cascudas lá que cobriam, eu me tornei amigo de Nelson Bosch, que foi até assessor da seleção brasileira, Tião Pereira, falecido fantástico. Comecei a aprender com eles, a linha de trabalho deles, entendeu? E fazendo amizade com um, com o outro, me preocupando em dar notícia, apurando, então, e sendo leal com as pessoas. Eu sou Botafogo, mas se tiver que dar uma notícia ruim, eu tenho que dar. Eu tenho que. Hoje eu sou comentarista. A vida não é flores, claro. Hoje eu sou comentarista. Tá jogando mal, tá jogando mal. Tá jogando bem, tá jogando bem. Não faça campanha contra ninguém. Jogou bem, jogou mal, acabou. E eu tenho esse orgulho na minha vida e dou um conselho para todos. Não entrem. Não vou citar nomes em respeito, porque até alguns eu gosto. Na linha de alguns companheiros de mídia famosos que atacam vida pessoal. Esquece vida pessoal do cara. Se o cara
tem amante, se o cara foi pra noite, se ele bebeu, se ele fumou, não é problema nosso. Até porque é jornalismo esportivo e não contigo, né? Aí é contigo, revista quem? Eu não sou trabalho em revista quem, eu sou comentarista esportivo. Então, não entre na vida de ninguém pessoal. Respeito, criticou sem ofender e sem entrar na vida pessoal. Eu já vi casos de jogadores chegarem em situação até totalmente sem condição de treinar e o cara, falei, fica tranquilo, ninguém vai, porque eu nunca quis entrar, não é que eu esteja omitindo a notícia, não, eu estou preservando o lado humano, porque depois, qual a vantagem que eu vou dizer que o cara, aí esse negócio de, o fulano estava no shopping, o fulano estava jantando, o cara saiu depois do jogo, o que vale para mim, e sempre valeu, o que ele faz no campo. É campo e bola. Se ele faltar o treino, eu digo, fulano faltou o treino. Aí cabe o clube dizer por que ele faltou. Mas se ele faltou o treino, se ele jogar mal... não vou dizer, jogou mal porque passou a noite. Eu não vou falar entrar isso. Nesse jogo. Eu fui até, vou dar um exemplo aqui. Eu fui fazer um jogo uma vez, logo que eu cheguei aqui na rádio, do Vasco com o Corinthians. E nós ficamos no mesmo hotel do Corinthians. No mesmo hotel do Corinthians. O time do Corinthians estava Sócrates, Casagrande, estava começando na rádio. Eu não estava nem aqui ainda na Rádio Nacional, estava na Rádio Capital. Sócrates, Casagrande, Vladimir, os caras foram dormir 4, 5 horas da manhã. E os caras cantando, papapá. E eu lá começando, fiquei na minha. No dia seguinte, o Sócrates fez 4, o Casagrande fez 1. Corinthians 5-2. Então, isso não muda nada. E eu também não falei que os caras beberam. Não me interessa. Eu, na época, eu tinha receio. E hoje, eu tenho receio de perder o pouco que eu tenho, o meu imóvel que eu tenho, para a justiça. Porque hoje, você tem que tomar muito cuidado. Qualquer delícia, as pessoas estão hoje, o mundo mudou muito, estão indo para a justiça, e a justiça está condenando. Não é prisão, é... Perder bem. Então, um conselho que eu dou, não sou melhor do que ninguém, aprendi muito, tomei muito esporro, mas aprendi muito com muita gente. Eu tive grandes chefes, Valdir Amaral, Orlando Batista, trabalhei com o Penido, Zé Carlos Araújo, César Rizzo, Júlio César Santana, José Cabral, trabalhei com Luiz Mendes, com Rui Porto, eu só tenho uma frustração de não ter trabalhado com 2 pessoas, João Saldanha e Kleber Leite, que nunca trabalhei na mesma rádio que ele, mas o Saldanha, eu fiz uma amizade com ele por causa de Botafogo, e o Kleber porque a gente convivia ali atrás do gol, mas aprendi muito com eles todos. Então, tenha referência, não entre na vida pessoal de ninguém, nada na vida pessoal de ninguém. Não é muito desagradável você entrar na vida pessoal de ninguém, que você dá o direito de... Eu tenho esse orgulho, eu tenho 42 anos de profissão, botar aí 40, porque 2 foi de estagiário, mas tudo bem, estou no mercado. Então, eu nunca, graças a Deus, eu nunca fui ameaçado por ninguém com dedo na cara, expulso de vestiário, processado, porque eu sempre respeitei. Você tem que saber o momento. Você não pode, no momento que o cara perde um gol, o cara perde um título, você tem que saber o momento para perguntar para ele e tem que perguntar de maneira suave. Entendeu? Essa, uma pergunta, você tem que faz uma leve para depois você chegar. Não é que você vai fazer, é para você, para o cara confiança em você perguntar. Eu sou um dos poucos caras que ele sempre respeitou, nunca bati de frente com ele, com o Eurico, que eu sabia chegar nele. Entendeu? Porque eu já vi um cara uma vez, não vou citar o nome, um repórter falou para ele, no jogo que ele falou que tinha comprado chopp, e o Vasco perdeu o título. Aí o cara falou, o que você vai fazer com o chopp? Quer dizer, é o tipo da coisa que você tem que saber perguntar. Você pode, primeiro faz uma pergunta e depois fala, vem cá. E aí agora, né, você comprou chopp, mas o time não foi bem. Porra, entendeu? Você não vai deixar fazer a pergunta, mas vai fazer de uma outra maneira. Eu aprendi muito isso. Talvez a educação que meu pai tenha me dado e minha mãe influenciaram na minha tipo de... Porque eu aprendi o momento de você. Você tem que ver o momento das pessoas. E principalmente você chegar num treinador depois de um jogo. Agora não, que é tudo mais fácil. Agora o cara toma banho, a meia hora depois vai lá de banho tomado, vai numa coletiva, uma pergunta. Na minha época, não. Tu abriu o vestiário, ia lá no cara com o microfone e perguntar, o que você quer? Por que você mexeu? Então hoje é muito mais fácil. Mas mesmo assim, tenha referências,
no rádio, na TV, no jornal, se for de jornal. Eu nunca trabalhei na imprensa escrita, tenho grandes amigos lá, não posso falar como é que funciona a imprensa escrita, mas rádio e televisão tenho um pouquinho de conhecimento para dar passar um pouco da minha experiência. Eu tenho algumas referências. 2 Luiz, um é o senhor. Que é isso, obrigado. O outro é o Silvio Luiz. Também sou Não tenho o prazer de conhecer, sou fã dele. A Marta Esteves e a Aline Bordalo. São as minhas 4 referências que eu estou tentando me espelhar um pouco. É uma figura maravilhosa, conheço a Aline, tempo que ela era repórter na Band, depois quando eu entrei na Band ela estava saindo, mas é uma grande botafoguense, gosto muito dela, do pai dela, do Araújo, marido dela, gente da melhor qualidade, gosto muito da Aline, sou fã do trabalho da Aline. A Martinha, eu cobri Botafogo junto com a Martinha há muitos anos, uma pessoa muito do bem. Depois ela ficou morando fora do Rio, fui a Florianópolis fazer um jogo do Botafogo, até com o Avaí, encontrei com ela, a gente de noite jantou, conversamos, trocamos, rememoramos os bons tempos de cobertura. O Silvio Luiz eu não tenho o prazer de conhecê-lo, mas todos que o conhecem falam muito bem dele. Esse é o time que eu tento aí me espelhar para evoluir. Mas você vou te dar algumas pessoas que você vai amar. Luiz Penido, Zé Carlos Araújo. Esse negócio de ser Luiz no esporte dá certo, né? O Austin Rodrigues, são pessoas... Eu vou até assumir uma coisa que eu não assumo. Eu uso o Alain Viana, mas eu sou Luiz Alain. Então, acho que eu vou passar a usar o Luiz também. Acho que vai dar sorte. O Alain Luiz fica melhor. Alain Luiz, né? Vai dar sorte, vai dar sorte. Gostei. O meu pai era radialista, compositor, Valdir Machado. Eu sou Valdir Luiz Machado. Eu escolhi o Machado, fiquei só Valdir Luiz. Legal. Eu acho que eu vou perder o preconceito com o Luiz. O Visão Botafoguense fica aqui. Agradeço por essa tarde aqui maravilhosa, por esse pedaço de tarde aqui com o Valdir Luiz, que é um cara que é referência para todos os botafoguenses. E na próxima, vamos ver qual surpresa que nós conseguiremos trazer aqui para o nosso canal. Mas a gente se despede aqui. Eu só queria deixar bem claro para você que foi um prazer receber. Eu estou disposto, sempre, qualquer canal que me procurar. O Alan está vindo aqui nos estúdios da Rádio Nacional, eu posso fazer a live também quando o tempo for disponível. Eu estou sempre disposto, porque eu comecei. As portas se abriram para mim. Por que eu não vou abrir as portas para as pessoas que têm vontade de seguir na carreira? O rádio, o Zona Livre precisa de renovação e, acima de tudo, falar de uma coisa que a gente ama, né? Muito, que é o Botafogo. Falar logo do glorioso, né? Visão Botafoguense fica por aqui. Até a próxima. Tchau.